paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Aleluia. Como é que vocês estão? Estou bem também, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Vamos lá. Eu queria hoje falar com os irmãos a respeito de lucro. Já vê lucro, né, durante o dia todo. A gente já é acostumado com lucro. Então, eu queria perguntar para você, se você fizesse essa primeira análise, né? O que para você é lucro? Normalmente no contexto de comércio é o que sobra, né, quando a gente fala a respeito de faturamento. Você tira as despesas do faturamento, o que sobra é lucro. Fazendo um breve retrospecto em 2025. Para você, 2025 foi um ano lucrativo? Foi um ano bom? Lucrativo? Vamos lá. Vai descobrir agora. Você se viu com a conta bancária que você queria estar? Você se viu dirigindo o carro que você queria dirigir? Irmão, viajou para os lugares que você queria viajar? Vocês foram. Foi no cruzeiro. Aí, ó, esqueça tudo. Pois bem, eu também não. Então, nessa perspectiva, não foi um ano lucrativo, né? Foi um ano até meio saldo negativo, vamos colocar assim. E nós temos essa concepção, porque nosso coração enganoso, vaidoso e ansioso ainda não entendeu a vida que nós temos. Teu cara, Flávio. Nós pautamos a nossa satisfação em linhas de chegada, em cumprimento de metas, resultados. Nós medimos a nossa evolução, muitas vezes em números, metas que foram alcançadas. E eu não tiro aqui de forma nenhuma a importância dos números em nossa vida. Lá em Lucas vai dizer que o quê? Que se você começa uma obra e você não tem a condição ou o dinheiro para terminar essa obra, obrigado, irmã, é uma vergonha. A Bíblia fala que isso é uma vergonha, porque você não se planejou. Mas números não são a régua do amigo de Deus. Do cristão genuíno, as metas não são pautadas, a régua não é pautada em números, em metas, em resultados, em linhas de chegada, mas sim o quanto nós nos tornamos parecidos com Jesus e nos satisfazemos nele. Amém? Meta para o amigo de Deus é o quanto ele se torna parecido com Jesus. Na nossa cultura, nossos amigos e muitas vezes a visão desse mundo e até a nossa, o mundo nos ensina que o mais bem sucedido é aquele que tem um salário maior, é aquele que tem posses a mais, é aquele que rompe barreiras e que viaja o mundo e que faz, acontece, que é o coach e é o cara que te segue no Instagram, é o cara que tem a vida que a gente queria ter. Nós concentramos a nossa vida no nosso próprio umbigo. Nós pautamos o nosso Deus como sendo quem? A nossa vontade. Isso é um contraste, porque na verdade o convite de Deus é totalmente o oposto do que o mundo está pregando e ensinando para a gente todos os dias. O convite de Deus é: vem andar comigo. É o convite dele. Então, na medida em que eu avanço, é a medida em que eu vou me tornando mais parecido com ele. Amém? Amém. E eu convido meus irmãos nessa noite a fazer um reset na nossa mente. Alguém sabe o que é um reset? Pronto, top. É quando nós pegamos a memória de algum aparelho, ao exemplo de um celular,
nós pegamos a memória dele e nós deletamos tudo o que tem lá, para que seja preenchido com novas informações. Lá em Romanos 12:2 vai falar muito sobre isso, para que não nos conformemos com... Não conformei com o quê? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Não nos conformemos com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós leremos um texto agora que, em resumo, foi desse cara, que pautou a sua vida em metas, em linhas de chegada, mas que no final ele descobriu que não era nada aquilo que ele pensava. Então eu vou pedir para a mídia aqui encarecidamente que abrir em Filipenses 3, a partir do versículo 1. Amém? Quem trouxe sua Bíblia aí, dá um amém aí, um glória a Deus. Trouxeram a Bíblia, foi? Eu não estava trazendo não vou mentir. Agora eu vou começar a trazer. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, achei. Vamos lá. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. 2. Eu vou ler por aqui, está mais legal. Filipenses 3:2. Vai para cá, irmão. Obrigado, viu? Cuidado com os cães. Brincadeira. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 4. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me conforme Ele na sua morte. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho e feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque nós vivemos em um país, Senhor, que nós podemos abrir a Bíblia, lê-la, Senhor, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, Jesus, que é ter a Tua Palavra sempre acessível, Senhor, em nossas vidas e nossos corações. Tua Palavra nos diz, Senhor, que ela nunca volta vazia. E nós cremos, Pai, que em nome de Jesus, que a Tua vontade nessa noite está aqui sendo feita. Abre nossa mente, nosso coração e nossos ouvidos para Te ouvir e Te contemplar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o que é que Filipenses 3 está lá nos dizendo? Que Paulo era o modelo da sociedade judaica. Filhos de pais zelosos, porque fala que o quê? Que ele foi circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu. Dá aqui um parênteses aqui. Quando a gente fala normalmente sobre fariseu, a gente já tem uma conotação negativa, né? Eu tenho, pelo menos, né? E o cara que é hipócrita, e que tal, raça de víbora, etc. Só que o fariseu naquela época,
ele era o mestre da lei. Ele era o cara que ele pautava a vida dele em cumprir a lei. Ele era um estudioso, ele tinha prazer naquilo ali. Por mais que ele fosse hipócrita, ele tinha prazer em ler o que estava lá escrito. Então, a gente pode comparar que o quê? Que na hierarquia da época, os fariseus estavam no topo, na religião judaica, e Paulo ainda mais. Porque, além de tudo, ele era perseguidor de igreja, perseguidor de crente. Ele não cria que os cristãos, que Jesus estava fazendo a coisa correta, e por conta disso, por estar deturpando o que ele acreditava que estava certo, ele o quê? Perseguiu a igreja e matou muitos cristãos. E é o perigo do homem que acha que ele está certo. Mas seguindo aqui, trazendo aqui um contexto, uma ilustração para nossos dias, quem seria Paulo? Paulo seria um pastor, seria um topado, seria filho e neto de pastores, tinha já uma linhagem de estar à frente da igreja, era um cara que seria um professor de teologia, provavelmente, seria um cara que, irrepreensível, ele era aquele cara que a gente olhava e falava, gente, ele sabe de Bíblia, ele conhece Deus. Amém? O próprio Jesus Júnior estava irrepreensível, estava bom, top. Até que no caminho de Damasco, ele é encontrado por uma luz que o cega. E chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele reconhece que é alguém acima dele, e aí ele fala, Senhor, quem é que está falando comigo? Aí a voz fala, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E depois desse encontro, a vida de Paulo não é mais a mesma. Ele simplesmente pega o palácio, a pilha que ele construiu em bens, em títulos, em alegrias, nas metas que ele traçou, ele cumpriu todas. Todas ele cumpriu. Até que ele tem encontro com alguém maior, e ele percebe que a pilha que ele estava construindo era esterco. E ele se encontrava com o esterco até o pescoço. Porque ele encontrou Jesus e percebeu que não era nada daquilo que ele queria. Então eu vou perguntar para você mais uma vez, irmãos, o que para você é lucro? O que para você é sinônimo de sucesso, de ser bem-sucedido? Quem você segue nas redes sociais? Em quem você se espelha? Um exemplo básico. Se você é um cara que gosta, que lucro para você é dinheiro, que lucro para você é mamon, você vai priorizar ou vai ter em alta valia alguém que tem muito dinheiro, amém? E em contrapartida, você vai menosprezar o que tem pouco dinheiro. Se para você o lucro é ter sabedoria, é ter conhecimento, você vai priorizar e dar alta valia, alta estima a quem é o cara estudado. E vai menosprezar o irmão simples, que conjuga o verbo errado, que fala errado, que não é tão escolarizado. De uma forma ou de outra, você vai estar priorizando um e desprezando o outro. Já que essa aqui eu não vou falar não, isso aqui é polêmica. O que é que nós valorizamos de verdade? Pessoas ou cargos? Paulo era gabaritado, ele gabaritou tudo, ele era o melhor, mas de repente para ele, o que era importante deixou de ser, o que era lucro virou esterco. E você pode até dizer que você ama a Deus, mas não me pergunte, não me responda com palavras, me responda o que para mim é importante, me responda com como você gasta o seu tempo. Não me responda com palavras sobre o que você considera importante. Me diga como você gasta o seu dinheiro. Não me diga com palavras o que para você é importante. Mas me responda o que é que lhe dá alegria, o que é que lhe traz prazer. O que é que você considera lucro? O que é que você tem medo? O que é que você fala que se isso tirar isso aqui de minha vida, acabou, eu não tenho nada.
Faça esse questionamento para você agora. O que é que você considera lucro? Eu não sou um cara de ter muitos medos em minha vida, né, mais ou menos. Mas eu temo e tremo todos os dias na possibilidade de eu estar construindo alguma coisa que eu acredito que seja para a glória de Deus, e que eu chegue no final de minha vida e eu perceba que aquilo é tudo esterco. Construir, passei a minha vida inteira ganhando dinheiro, trabalhando, resolvendo situações, ajudando pessoas, mas que eu chegue no final da minha vida, Deus olhe para mim e fale: não foi nada disso que eu te pedi. Irmãos, eu queria falar uma coisa para você muito séria. Sua família, seus amigos, sua igreja, sua cidade, seu estado, seu país não precisa de mais um milionário. Nós precisamos de um homem e de uma mulher de Deus. Nós não precisamos de mais um homem rico, de mais um homem famoso, de mais alguém referente, mais alguém que seja... Não, nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Sua família, seus filhos precisam que você seja um homem ou uma mulher de Deus. Só isso. Deus não te chamou para ser rico, mas Ele te chamou para ser filho. Talvez nós hoje estejamos precisando menos de médicos, de advogados, de engenheiros, e mais de homens que digam sim para Deus. De mais de homens que se comprometam com a vontade dele aqui na terra. Talvez nós precisamos menos de líderes e pastores, e mais de homens e mulheres com óleo nas mãos, para cuidar das feridas uns dos outros. Seu vizinho, sua vizinha, mas não que você tenha dinheiro, riquezas, mas ele precisa que você seja Cristo para a vida dele. Nós nos tornamos muitas vezes as pessoas que deixam de congregar, de ir para a célula, de estar com a família por causa do trabalho. Eu mesmo sou muito bom nisso, na verdade. Mas enfim. Os discipuladores hoje dos seus filhos, eles estão sendo o seu celular. Porque você está cansado e você coloca ele na frente de um celular, na frente de uma televisão, e ele está absorvendo aquele porque você está cansado e você quer descansar, e tudo bem. Não estou dizendo que você não merece estar descansando, mas quem é que está ensinando os seus filhos? Com quem seu filho está passando tempo mais? É com você ou com o seu celular? É com você ou o que você tem a oferecer a ele? Se chegar no final da sua vida, que você construiu para ele um palácio, vai ser um palácio que o seu filho, que a sua filha, que a sua família, que os seus amigos vão ter prazer de estar? O que você está construindo com a sua vida hoje? Quando você chegar velhinho, bem velhinho, idoso, vai ser uma coisa positiva ou negativa que você vai estar deixando para a geração que vem depois de você? Quando foi a última vez que você reuniu a família e leu a Bíblia? Ou que seus filhos, família, cônjuge, te viu orando e chorando na presença de Deus? Quando foi que eles ouviram mais de Deus em sua casa do que eles ouviram sobre Lula e Bolsonaro? Ou Aue, ou a música? Quando foi que eles ouviram mais de Deus em sua casa do que, poxa, meu trabalho hoje foi horrível, eu perdi dinheiro, e não sei o quê? Quando foi que seu Deus virou dinheiro, cara? Quando foi que você começou a priorizar? Quando foi que seu coração foi roubado? Sempre que eu penso muito sobre o que é verdadeiramente importante, o que é o certo, o que é o errado, eu penso numa antiga irmã que eu tinha na minha igreja.
Hoje ela é uma senhorazinha, tem 50 e tal anos. E até certo tempo ela trabalhava. Ela não era rica, era pobre, na verdade. Mas ela tinha o dinheirinho dela porque ela trabalhava e custeava suas contas com esse dinheiro. Ela sempre foi muito humilde. Até o dia que ela começou a orar por uma vizinha dela. E essa vizinha estava grávida. E ela tinha um problema muito grande porque ela era viciada em drogas. Ela era barril. Corta a live aí, viu? Ela era viciada em drogas e tal. E aí essa irmã, ela começou a ajudar essa vizinha. Ela arrumava a casa, ela, enfim, comprava comida para ela, ajudava, cozinhava, etc. Até o dia em que essa irmã pariu, essa amiga dela, na verdade, pariu, e ela se viu num conflito muito grande, porque ela estava numa calamidade tão grande, em que ela precisava urgentemente ir para um centro de reabilitação. Só que ela não tinha com que deixar essa criança. E aí essa minha irmã, ela se viu numa encruzilhada. Ou ela pagava suas contas, ou ela deixava seu trabalho e cuidava dessa criança para que essa irmã pudesse ir para o centro de reabilitação. O que foi que ela escolheu? Ela largou o trabalho dela e cuidou da criança até o dia que ela encerrou o tratamento no centro de reabilitação. Ela tinha o salário dela, ela pagava as contas dela com o dinheiro que ela recebia, até o dia que ela largou o trabalho e ela começou a precisar ser ajudada. Ela vivia e vive de cesta básica. Foi uma escolha que ela fez. Vamos colocar agora uma balança aqui em nossa vida. Eu tenho Paulo antes de conhecer Cristo. E ele cumpriu tudo o que ele queria. Estava cumprindo, estava vivendo a vida dele, estava lá. E do outro lado eu tenho essa irmã, que largou o que ela tinha para fazer a vontade de Deus. Na sua vida agora, não me responda. Você está pendendo mais para que lado? O que é que hoje é importante para você? O que é lucro para você? Fechei. Eu queria que vocês abrissem em Mateus 6, 19, 21. Mateus 6. Até o versículo 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e os ladrões não roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E eu queria, com a licença de vocês, piorar um pouquinho isso aqui. Aquilo que você considera mais precioso em sua vida, esse é o seu Deus. Se seu trabalho, seu dinheiro for seu bem mais precioso, seu trabalho, seu dinheiro é o seu Deus. Se a sua família for seu bem mais precioso, sua família é o seu Deus. Mais uma vez, eu não estou aqui querendo dizer que você não precisa trabalhar, ou que a sua família é menos importante do que as outras coisas. Não. Não me confunda, não me entenda errado. Mas essas coisas não foram feitas para assentar no trono do seu coração. Deus foi feito para se assentar no trono do seu coração. Deus, e somente Deus, merece e é digno de ser adorado. Deus e somente Deus é merecedor das suas mãos, da força de suas mãos, do seu dinheiro, do seu tempo.
daquilo que você considera mais importante. Deus, não os homens, não sua família, não o seu trabalho, não o seu dinheiro. Deus. Amém? Essa mulher que nós contamos aqui, definitivamente ela ajuntou muitos tesouros nos céus. E também não estou aqui incentivando ninguém a adotar uma criança de outra pessoa, ou colocar alguém que usa droga na sua casa. Não estou dizendo. Ou talvez eu esteja também. Se Deus falou para você fazer isso, não sou eu que vou dizer para você não fazer. Mas mais uma vez, para qual lado da balança seu coração está pendendo? Meus irmãos, voltemos à alegria e à dor de partilhar a vida com Cristo. Voltemos à simplicidade da nossa vida com Cristo. Quando foi que para a gente ficou tão importante ser rico, ser bem-sucedido, ter uma carreira bem-sucedida, alcançar lugares altos? Quando é que começou isso a ser mais importante do que estar aqui na igreja com seus irmãos? Quando é que isso se tornou mais importante do que estar com Jesus? Amém. Voltemos nossos olhos a Ele. Paulo, quando ele escreveu a carta dos Filipenses, que é considerada a carta da alegria, a carta que ele reconhece Cristo como Senhor da vida dele, como tudo é perda para a vida dele. Senhor, como é bom. Não foi com um Rolex no braço, não foi numa casa no Alphaville, não foi. Na verdade, foi bem ao contrário. Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, Paulo estava preso por amor de Jesus. Depois de ter sofrido por Jesus, foi chicoteado, foi preso, apedrejado, passou por naufrágio, quase morre afogado. Paulo ainda tem a coragem, que para mim isso aqui é coragem, ousado, de falar que para ele tudo é perda e Cristo é lucro. Não é fácil, e como diz o outro, ainda é difícil. Além de não ser fácil, ainda é difícil. É sabor ou dificuldade, né? Sabor não, é verdade, é dificuldade. Passaremos por aflições, tristezas, dificuldades e até pobreza. Mas qual a recompensa disso tudo? Ele. Jesus é a recompensa de eu viver uma vida agradando Ele. Jesus é a recompensa de eu viver uma vida deixando o meu prazer, deixando de ter eu mesmo como Deus e colocando Ele no lugar dele. É quando eu saio do volante e deixo Deus pilotar a minha vida. É só isso, não é mais nada. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo, e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Venda tudo o que você tem em troca dele, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, enquanto é possível achá-lo. Deus é digno. Jesus é digno. Amém?